Olá a todos! Muito obrigado pelo enorme apoio que todos vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje estou trazendo obra nova que tem muitos capítulos. E só para vocês, vou deixar passando rapidamente aí na tela, onde eu acho essas obras deliciosas, e quero ressaltar que vou continuar trazendo obras que vocês nunca viram por aqui. Xiaolin, o jovem mestre da família de magnatas, se tornou um super negligente da noite para o dia. As 12 presenças douradas, a principal e a adjunta, são todas deusas de elite de todas as esferas da vida. Xiaolin só pode continuar sua vida se ele completar o contrato com elas. Assim, Xiaolin foi forçado a embarcar no caminho da caça às deusas. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e comentem muito, para dar engajamento. E se esse vídeo bater 5.000 likes, eu vou rapidamente trazer a parte 2 dessa obra. Conto com o apoio de todos, e sem mais delongas vamos ao vídeo. Tudo começa na Vila Qilin, onde esse garoto, que é nosso protagonista, dizia que precisava conseguir dinheiro, pois alegava ser muito jovem para ir para a prisão, caso contrário, não passaria no exame político. O protagonista fala um pouco sobre si mesmo e nos diz que se chama Xiaolin, e há meio mês, era o número 1 em Aishen. Infelizmente, naquele momento, não apenas tinha uma dívida de 2 trilhões de yuanes, mas também estava enfrentando a ameaça da prisão. Há meio mês, seu pai morreu repentinamente, deixando para ele uma dívida astronômica com o grupo Kirin. Como resultado, ele foi do céu ao inferno da noite para o dia e realmente experimentou o que significa ser indiferente ao mundo. Dito isso, o protagonista recebe uma ligação de sua namorada, para a qual ele responde com alegria. No entanto, sua namorada lhe diz que teve sucesso em seu exame editorial e que eles precisam terminar o relacionamento, uma notícia que deixou o protagonista chocado, como se você olhasse para o rosto que ele fez ao ouvir a notícia. Com lágrimas nos olhos, o protagonista pergunta à sua namorada por que ela está terminando tudo de repente, mas ela apenas diz que sente muito, pois suas dívidas são realmente grandes demais para ela. O protagonista, compreendendo o motivo, pede a ela que devolva o dinheiro que ele lhe deu antes, mas ela desliga quando ele menciona isso. Diante disso, o protagonista não tem outra opção senão lamentar o que está acontecendo. Por sorte, ele carrega um pingente que sua mãe lhe deixou como única lembrança, mas no dia anterior ele o levou a uma casa de penhores, pensando que depois de penhorá-lo, poderia dar algumas voltas. No entanto, ele nunca imaginou que o pingente era falso. Batendo na mesa, ele percebe que isso não adianta de nada e que precisa enfrentar a realidade. Ele não pode simplesmente sentar e esperar. Colocando sua jaqueta, ele percebe que ainda faltam 6 meses para o julgamento, e a única pessoa que pode salvar o grupo Kirin agora é essa mulher. Se ele conseguir pegá-la, pode haver uma chance de esperança. O tempo passa, e o protagonista está em frente a uma grande empresa, observando a mulher que se tornou seu alvo. Ele descobre que ela é a presidente do Grupo Galaxy e é conhecida como a Rainha Trabalhadora por ter transformado o Grupo Galaxy em lucro em apenas um trimestre. Sorrindo, ele declara que agora ela é seu alvo. Nesse momento, o protagonista é empurrado por uma misteriosa garota, e quando ele tenta chamar a atenção dela, ela simplesmente continua seu caminho, perguntando-se se ela é uma mulher, já que é muita força para ela. Mas enquanto ela se afasta, ele pensa que ela é perigosa. A misteriosa garota aparece no último andar de um prédio e tira algumas armas, ou melhor, um rifle. Ela diz que está quase na hora de agir. Aqui, é revelado que essa garota, que não parece nada má, é uma assassina profissional, e seu alvo é a presidente do Grupo Galaxy, que está acompanhada de sua guarda-costas, Angeman. O protagonista, que estava esperando a presidente, decide se aproximar dela, mas é detido por sua guarda-costas. Ele pede à presidente 10 minutos para discutir um negócio de $1 bilhão, mas a guarda-costas o afasta. No entanto, quando ele tenta afastar a guarda-costas do caminho,
a mesma garota o agarra pelo braço e acaba o lançando, mas como ela não prestou atenção à direção, acabou lançando o protagonista em direção à sua chefa. A assassina, que estava esperando o momento perfeito para disparar, pode o encontrar, no entanto, quando a mesma disparou, acabou por acertar o protagonista por engano. Enquanto a guarda-costas fica confusa com o que está acontecendo, a assassina simplesmente diz que matou a pessoa errada novamente, sugerindo que já tentou várias vezes. A presidente implora ao protagonista que acorde, pois ele a salvou, e não pode morrer. O protagonista se perguntava a si mesmo qual era a situação, pois parecia que ele tinha sido baleado, pensando que sua consciência estava desaparecendo e a força de todo o seu corpo estava se esgotando rapidamente. Seus olhos pareciam pesados, e ele se perguntava se isso era o que se sentia ao morrer. Ele podia sentir claramente que estava morrendo. No entanto, enquanto o protagonista pensava nisso, podemos ver como o pingente de sua mãe estava reagindo, mas o protagonista não conseguia vê-lo. Ele apenas pensava o quanto era azarado, devendo 2 bilhões de yuanes e até perdendo a vida. Então, somos apresentados a uma grande casa, e o protagonista, ao vê-la, pensa que é o santuário da deusa, imaginando-se o vestíbulo do céu, já que parece que ele não precisa ir para o inferno. Enquanto o protagonista abre uma grande porta, uma janela de status aparece, dizendo que o sistema de contrato da deusa foi ativado e começará a se vincular ao anfitrião. Após a vinculação do sistema da deusa, uma grande janela de status aparece, informando que é o sistema de contrato da deusa, e o anfitrião é Yaolin. A recompensa é velocidade divina, cálculo divino e valor de identidade mais 1. Sua missão é contratar Yelan, que é a missão número 1, e a missão número 2 é contratar Mike e Angela, com recompensas compartilhadas por ambas as partes do contrato. O valor de identidade pode ser trocado por esperança de vida. O protagonista, ao olhar para a grande janela do sistema, pensa que parece que ele está conectado, mas na verdade não está, pois só lhe resta 1 hora de vida. Passando para uma sala de hospital, eles dizem que ele claramente foi atingido no coração, mas ainda está vivo, o que é um milagre médico. O protagonista, que estava na sala, acorda, e a presidente, ao vê-lo, fica aliviada, pois ele não está morto. A garota diz ao protagonista que ele a assustou muito e que ela se lembrará dele pelo resto de sua vida por tê-la salvo. O protagonista, surpreso com o que está acontecendo, pensa que está literalmente morto agora, mas o sistema lhe deu 1 hora de vida. Durante esse período, se ele conseguir fazer um contrato com a deusa, sua vida será estendida. Se o contrato não tiver sucesso, a vida que acabaram de dar a ele desaparecerá. Portanto, o protagonista mostra o contrato à presidente e a convida a mudar de emprego e se tornar a presidente do grupo Kirin. Ele sabe que é difícil para ela, mas apenas ela pode salvá-lo agora. A presidente responde que, mesmo que o grupo Kirin enfrente a falência, está profundamente arriscado, e que sua condição física não está boa ultimamente e ela tem se preparado para renunciar e descansar. No entanto, ela sugere que pode pensar um pouco sobre isso. O protagonista reage com uma expressão que indica que não pode pensar nisso por mais de 1 hora, pois depois disso estará acabado. Nesse momento, alguém grita o nome do protagonista, dizendo a ele que não deve resistir, pois só precisa esperar que ele não possa devolver o dinheiro e vá para a prisão. Dizem a ele que não pode sepultar o Grupo Galaxy. Se você está se perguntando quem é essa pessoa, ela é o John, o filho mais velho do Grupo Galaxy. Ele diz ao protagonista que a presidente agora é dele e que é melhor que o protagonista se mantenha afastado dela. O protagonista pergunta como ela pode ser dele, mas o loiro diz que o protagonista não tem chance contra ele. Ele se ajoelha e propõe à presidente que se case com ele, dizendo que no futuro será esposa do presidente do Grupo Galaxy e nunca terá que renunciar. A presidente diz para que ele se levante, e responde que ela não vai dizer sim, pois eles não são um para o outro. O mesmo fica chateado com a resposta, e diz para a presidente, se ela quer matar ao grupo. No entanto, nesse momento, a presidente acaba por se sentir um pouco mareada, e termina caindo nos braços de sua guarda-costas. A mesma pergunta à presidente,
se ela está com dor de cabeça outra vez, o que ela lhe responde, que essa dor está ficando cada vez mais frequente recentemente, e muitas coisas se sente tão confusas. Nesse momento, o loiro acaba soltando as flores que levava, e ao se aproximar, pergunta a mesma, que ela tem que ser sua mulher, ou ir contra ele, o que ela responde dizendo, que se vai contra ele ou não, isso ela só vai decidir, depois que passar sua dor de cabeça. Enquanto ser esposa dele, nem sequer pensaria nisso. Palavras que o fizeram ele ficar furioso, já podíamos ver uma cara de quem queria bater nela. Nesse momento, a guarda-costa da presidente, e diz ao mesmo que se acalme. No entanto, ele pergunta à mesma quem ela pensa que é para impedi-lo, gritando que ela não deve esquecer que ele tem o salário do seu grupo e não o salário de Yelan. Ele ameaça tirar a vida dela imediatamente e deixar sua irmã doente morrer na cama do hospital. O protagonista percebe que essa garota é um dos alvos do contrato, mas quando o Ruivo tenta bater na guarda-costas da presidente, ele é detido pelo protagonista, que diz a ele para parar de uma vez por todas. No entanto, o loiro pergunta ao protagonista como ele se atreve a se intrometer nos assuntos familiares dele. O protagonista o coloca em seu lugar e o instrui a ser educado. Isso surpreende as garotas, que nunca imaginaram que o protagonista teria coragem de confrontar John, o Ruivo. John, então, diz ao protagonista que seu pai não o deixará escapar, mas o protagonista o enfrenta com várias bofetadas de uma só vez, perguntando o que aconteceria se seu pai estivesse presente, sugerindo que também o venceria. Enquanto isso, ele pensa que, se não conseguir contratar Yelan, terá apenas 1 hora de vida e se pergunta do que deveria ter medo. O protagonista tira o rapaz do local, e o rapaz apenas diz para esperá-lo, pois ele definitivamente se vingará do que o protagonista fez. Enquanto a presidente observa tudo isso, ela pensa que o protagonista é muito dominante e que ele tem uma força incomum. Ao assinar o contrato com o protagonista, ela diz que acredita nele, ele muito feliz, abraça o contrato e a chama de sua deusa e esperança. Nesse momento, o sistema avisa que o contrato com o Yelan foi bem-sucedido e recompensou o protagonista com 7 dias de vida, pedindo que ele verifique isso. O protagonista pergunta como isso funciona, e o sistema diz que ele deve colocar na parte de trás do sujeito. No entanto, nesse momento, a presidente desmaia novamente devido à dor de cabeça. O protagonista assegura a tempo e pergunta o que está acontecendo. Ela responde que a razão pela qual hesitou em assinar o contrato foi porque estava sofrendo recentemente de dores de cabeça, euforia mental e perda de memória. Ela temia que não pudesse assumir o novo trabalho e agora que assinou o contrato por impulso, teme que isso não a ajude a se recuperar. O protagonista pensa que as recompensas concedidas pelo sistema pertencem a ambas as partes do contrato, e as divindades da sorte parecem estar direcionadas para a dor de cabeça dela. Ele diz que aprendeu algumas técnicas de massagem chinesa tradicional e pode tentar. Quando o protagonista começa a massageá-la, e sua guarda-costa diz que é inútil, já que a senhorita havia ido em todos os hospitais e médicos famosos e nada pode curar essa enfermidade só ele, que acredita que pode curá-la com uma simples massagem. Nesse momento o protagonista coloca a carta em sua cabeça, que é o cálculo divino fornecido pelo sistema. Ela se levanta alegremente e diz que se sente como se estivesse no céu, já que era tão relaxante. Ela dança de felicidade e surpreende sua guarda-costas, que não consegue acreditar que uma simples massagem funcione tão bem quanto uma pílula mágica. Enquanto a senhorita Ela observa o protagonista, ela agradece a ele por não apenas sacrificar sua vida para salvá-la, mas também por curar a enxaqueca que a atormentava por tanto tempo. Ela não sabe como retribuir a ele, e enquanto eles compartilham um momento, podemos observar como sua intimidade sobe para 3, deixando o protagonista pensando. Então, suas ações podem aumentar a intimidade com aqueles com quem fez um contrato. No entanto, ela lembra de algo e passa algo para o protagonista. Ela diz a ele que há algo relacionado ao seu pai ali. O protagonista pergunta como pode estar relacionado ao seu pai, ao que a presidente responde que os armários do presidente são separados por um dígito, e ela recebeu aquele vídeo por acidente.
Ela explica que estava com pressa na época para examiná-lo de perto, mas agora pode confirmar que seu pai morreu de forma suspeita. Ela tinha esquecido disso antes por causa da enxaqueca, mas agora se lembra de tudo. Ela diz ao protagonista que eles devem ir à delegacia denunciar isso. O protagonista responde que não importa quem matou seu pai, ele fará essa pessoa pagar com sangue. Mais tarde, quando o protagonista e a presidente estão prestes a sair do hospital, eles são interceptados novamente pela assassina. Ela diz à presidente que eles não podem escapar e devem aceitar obedientemente sua morte. Vendo que a assassina está armada, a guarda-costas da presidente diz a ela e ao protagonista que eles precisam sair dali e que ela a deterá por um momento. No entanto, o protagonista se recusa, pois como ele, um homem, pode simplesmente permitir que ela fique e ele simplesmente escape. Ela lembra a ele, que quando ele enfrentou Liao Yuan, ela se retirou, e foi ele quem se levantou como um homem. Ela pergunta como ela poderia deixá-lo fazer tudo. A presidente convence o protagonista a ir embora desse lugar, mas quando eles tentam sair, são interceptados por vários outros assassinos. Um deles se apresenta como o assassino-chefe, Estrela Negra. No entanto, ele e seu companheiro são rapidamente atacados pela guarda-costas da presidente, que diz para deixá-la abrir o caminho. Ela ataca o assassino-chefe e diz que, com ela ali, ninguém se atreverá a fazer um cenário. Quando ela estava prestes a acertar o assassino-chefe, ele pensa que foi um erro de cálculo, pois Yelan tem um mestre ao seu lado. Nesse momento podemos ver como este pode se esquivar do ataque da mesma, e esse ataque quase certeiro falhou pois ela poucas habilidade. O assassino, sabendo isso, aproveita as brechas dela, e lhe deu um grande golpe no estômago. E enquanto prepara sua arma para finalizar a presidente, ele diz para ela entregar o USB. A presidente pergunta quem o enviou, e quanto lhe pagou, pois ela vai lhe pagar o dobro. No entanto, o assassino diz que não quer dinheiro, e sim o USB, ou sua vida. No entanto, o protagonista observa que o assassino-chefe tem habilidades limitadas, e ele aproveita a oportunidade para atacá-lo. Usando uma carta especial chamada Velocidade Divina, parte das recompensas de Yelan, o protagonista consegue desviar de um tiro certeiro e empurrar a presidente para um lado, salvando-a. Ele diz à presidente para se esconder, pois ele cuidará disso. Os outros ficam surpresos com o que o protagonista fez, já que ele conseguiu até mesmo desviar de balas fisicamente. Isso faz com que eles duvidem de suas habilidades de mira, e se perguntam que classe de habilidades são essas. Mesmo com sua pontaria perfeita, o assassino era incapaz de acertar uma só bala no protagonista. Quando o assassino-chefe fica sem munição, o protagonista aproveita a oportunidade para acertá-lo no rosto. No entanto, ele fica surpreso ao perceber que o assassino não sente dor e, usando essa brecha novamente, ele atinge o protagonista no rosto. O mesmo comenta que o protagonista só pode correr e não tem habilidades reais de combate. A presidente pergunta ao protagonista se ele está bem, e ele afirma que é uma pena que ele só seja rápido, seria bom se ele pudesse fazer outras coisas em combate. No entanto, podemos ver como a garota, alguém, apareceu por cima. Esse alguém era guarda-costas da presidente. O protagonista, confuso, pergunta a ela o que estava acontecendo, ao que ela responde que pode derrotá-lo rapidamente se o protagonista for seus pés. Ela diz para ele a levá-la à vitória. No entanto, o assassino não permitirá que isso aconteça e diz a eles que não falhará desta vez. No entanto, fazendo uma grande combinação de ataques, eles conseguem causar um grande dano ao assassino, desferindo-lhe muitos golpes. Isso surpreende a outra assassina devido à grande combinação de ataques que o protagonista e a garota estão realizando. Quando parecia ser o fim do assassino, a outra assassina o impede, e com grande velocidade corta a guarda-costas da presidente. E já com uma faca no pescoço da presidente, ela diz a ela para entregar a memória e a deixará ir, ou então a matará imediatamente. No entanto, a presidente diz ao protagonista que essa é a melhor oportunidade de mudar as coisas, que ele deve pegar a memória USB e ir à polícia. A assassina diz para ela se calar de uma vez por todas.
O protagonista diz à assassina que é o suficiente, entregando a memória. Diz a ela que pode ficar com o pendrive, mas deve deixar a presidente ir. No entanto, ao pegar a memória, a assassina diz ao protagonista que primeiro verificará a autenticidade do dispositivo USB e ele deve esperar antes de soltar a presidente. Com lágrimas nos olhos, a presidente diz ao protagonista que são 180 bilhões de dólares e não hesitou em entregá-los. Ela o pergunta o porquê. O protagonista responde que é porque ela pode continuar ganhando dinheiro se o perder, mas só tem uma vida. Ele acha que ela vale muito mais do que os 180 bilhões de dólares. Depois que a assassina verificou as informações na memória USB, ela finalmente solta a presidente. O protagonista diz a ela e a guarda-costas para o acompanharem, achando que está com a pessoa certa. Vários minutos depois, a garota entrega a memória ao assassino, dizendo que a última missão prometida foi concluída e, de acordo com o acordo, a partir desse momento, ela pode deixar a organização e parar de ser uma assassina. O companheiro dela concorda, mas faz uma pergunta sobre por que ela o deixou ir naquele momento. No entanto, ela não responde e apenas diz a ele para manter sua palavra. No entanto, o assassino acaba traindo a garota, atirando em seu ombro. Quando ele estava prestes a dar o golpe final, ele diz a ela que ela conhece todos os segredos da organização e ainda quer sair com vida, o que é impossível para ela. Quando ele estava prestes a matá-la, a garota consegue contra-atacar aproveitando o momento para se joga por uma janela. Rapidamente, ele diz aos seus homens para encontrá-la, mesmo que seja para deixá-la morta na terra. No dia seguinte, o protagonista, que estava caminhando tranquilamente, percebe a garota que estava em sua casa. No entanto, é assim que terminamos este vídeo. Se você quiser saber o que acontecerá com a garota, deixe seu like, comentários e se inscreva no canal, e nos vemos no próximo vídeo.